Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Cadê a campainha? Cadê a campainha? Por gentileza, solicito que todos tomem um assento para que possamos dar início. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada à comemoração do Dia da Defensoria, da Defensora e do Defensor Público. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, em atendimento ao requerimento do Congresso Nacional número 5 de 2023, de minha autoria e da minha querida deputada federal, Jaque Rocha, que também é presidente do PT do Espírito Santo. Subscreveram este requerimento as senadoras Mara Gabrilli, Soraya Tronic, Tereza Cristina, Zenaide Maia e os senadores Hamilton Mourão, Nelsinho Trade, Paulo Paim, Sérgio Petecão, Rogério Carvalho e o vice-presidente Veneziano Vital do Rego. Convido para compor a mesa, com essa presidência, a excelentíssima senhora deputada federal Jaque Rocha, o senhor Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior, defensor público geral federal em exercício, senhor Florisvaldo Fiorentino, presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, CONDEG, senhor Eduardo Kaçuga, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF, senhora Rivana Ricarte, presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEF. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional.
Reunimos-nos aqui hoje por ocasião dessa sessão solene que se destina a comemorar o Dia da Defensora e do Defensor Público. Essa sessão solene decorre de requerimento de minha autoria e da deputada Jaque Rocha. O reconhecimento dos direitos das pessoas hipossuficientes exige incessante esforço institucional em todas as esferas para que a garantia dos direitos relacionados ao livre e completo exercício da cidadania não seja apenas um sofisma legislativo. Em contextos de hipossuficiência, como na pauta das pessoas com deficiência e tantas outras, a relevância do trabalho da Defensoria Pública ganha vitrine. A criação e fortalecimento da Defensoria Pública espelham o ganho em qualidade de vida, em acessibilidade, em oportunidades de educação, trabalho e lazer para todos os brasileiros em condições de hipossuficiência. A Defensoria Pública tem função essencial no resgate da autoestima desse enorme contingente que dela necessita, possibilitando acesso ao sistema jurisdicional. A Defensoria Pública não possui o condão de evitar a violação dos direitos, mas tem o poder de, acionada, lograr importantes vitórias e indenizações quando esses direitos são vilipendiados, promovendo não apenas reparação material e moral, mas principalmente gerando exemplos, orientando comportamentos sociais. O poder do exemplo é o que gera mudança nos comportamentos sociais inadequados, é o que ilumina os meandros cinzentos dos aspectos mais sensíveis relacionados às minorias sociais. Conforme íntegra a justificativa do requerimento que possibilitou essa sessão solene, o Brasil tem hoje 6.189 defensoras e defensores, o que representa um déficit de cerca de 6.000 profissionais para atender a demanda pelos serviços oferecidos por esses servidores e servidoras. A Defensoria Pública tem sua gênese nos princípios constitucionais da equidade, da fraternidade e do direito ao acesso à justiça, e representa a garantia da defesa de milhares de pessoas que procuram diariamente o Poder Judiciário na condição de autor ou réu. O órgão personaliza a garantia dos direitos humanos por meio da oferta de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. São agentes de transformação social. Devem receber, portanto, não apenas essa justa e simbólica homenagem que promovemos aqui hoje, em razão do 19 de maio, mas toda a atenção do Poder Executivo e do Poder Legislativo na valorização da atividade, especialmente no que tange à melhoria das condições de trabalho para que eles continuem garantindo o pleno exercício da cidadania ao hipossuficiente. Citando o defensor público Felipe Desorzi Borges, pessoa com lugar de fala no que tange ao relevo institucional da Defensoria Pública, abro aspas, a Constituição Federal de 88 fecha um ciclo histórico iniciado na República, institucionalizando a Defensoria Pública para fomentar e dar efetividade ao dever do Estado de oferecer assistência judiciária gratuita à parcela necessitada da população. Fecho aspas. Em suma, privilegia o princípio da igualdade material, orientador do trabalho constituinte. Por tudo isso, parabenizo os heróis e heroínas que são os nossos defensores públicos, que muitas vezes conflitam com poderosos setores da sociedade para fazer valer o direito dos hipossuficientes. O esmero com que exercem seu trabalho faz com que o Brasil se torne um país mais justo e menos desigual. As pessoas que a Defensoria Pública representa têm muito pouco ou quase nada, mas a partir do momento que tem o amparo das defensoras e dos defensores públicos, passam a ter esperança. Obrigado por plantar e fazer brotar a esperança no terreno árido da hipossuficiência. Parabéns pelo dia 19 de maio, parabéns pelo Dia Nacional da Defensoria Pública. E aqui, fugindo um pouco do protocolo, eu queria falar um pouquinho só da minha experiência com a Defensoria Pública. Eu não sei se todos sabem aqui, mas minha formação é no direito e eu exerci a função que muito me orgulhou por 27 anos como delegado de polícia e professor lecionando direito penal e processo penal na universidade por 25 anos.
E desde o banco da faculdade, os defensores que são próximos a mim sabem de que eu sempre falo isso para vocês. Às vezes, no meio do curso de Direito, há uma vaidade muito forte. Às vezes eu me pergunto por que eu fui para o Direito. Por que eu não fui para um curso de Ciências Sociais, para Filosofia, para Psicologia, enfim, para esses cursos que eu acho que exercem muito mais a empatia. A minha formação é no Direito, mas eu não seria nada, absolutamente nada, se eu não tivesse lido os pensadores, Locke, Rousseau, Maquiavel, Foucault. E quando você entra no Direito, você é impregnado, muitas vezes, com espírito de vaidade. Isso não é diferente na graduação. E falo isso com bastante tranquilidade, porque eu lembro que nos corredores das faculdades, os colegas falando assim, você vai ser o quê? Eu vou ser juiz, eu vou ser promotor, eu vou ser procurador. E eu lá falava assim, eu vou ser defensor público. Aí os meus colegas, numa só voz, falavam assim, nossa, contrato, até nisso você é pobre. E eu falava assim, mas eles não estão querendo saber, Rivana, o que faz meus olhos brilhar? O que faz o meu coração bater mais forte? Porque a Defensoria Pública foi relegada, foi deixada de lado com a digital do Estado. Até em 88, não era diferente no meu estado, a Defensoria Pública não tinha nem concurso, era indicação, assim como delegados também, de polícia. Mas você quer ver como um governo quer bem a sua população? Olha como ele trata a Defensoria Pública. Olha como ele trata a Defensoria Pública. Olha como ele trata a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública não está ali para tutelar direitos de minorias, não, minha gente. São maiorias minorizadas. Maiorias minorizadas. Porque quando falamos dos direitos das mulheres, as mulheres faz parte da grande maioria no Estado brasileiro. Quando falamos da população de pobres, de pretos e pardos, a grande maioria da população brasileira. Combate à homofobia, nós sabemos que o Brasil é campeão em violência com essa população subjugada, humilhada. E a Defensoria que está ali. Eu não posso perder a capacidade de me indignar quando eu vejo o Estado brasileiro, com todo respeito às demais funções, mas basta você olhar de forma pragmática a quantidade de juízes. Quantos juízes nós temos, quantos promotores nós temos e quantos defensores nós temos. É a forma como olha para aquele que mais precisa. Basta você ver como é tratada a Defensoria Pública. Defensores e defensoras públicas não querem ser chamados de heróis. Eles querem ter dignidade. Dignidade para exercer com isenção, com autonomia, e essa autonomia é financeira, essa autonomia é funcional, essa autonomia é administrativa, essa autonomia de exercer a função como manda a Constituição Federal para atender e dar vez e voz àquelas pessoas que estão subjugadas, humilhadas, execradas. É essa a função da Defensoria Pública. Eu sempre faço questão de falar e declarar o meu amor pela Defensoria Pública. Isso não é da boca para fora, não. Às vezes isso cria até um certo vamos dizer, constrangimento na minha instituição, porque eles falam, mas contrato de ser delegado, eu amo ser delegado. Quando eu passei no concurso para delegado, minha mãe também, exercendo esse preconceito com as funções, como ocorria com a Defensoria Pública, falou assim, mas Fabianinho, você estudou tanto para ser delegado? Aí eu falava, mãe, mas a polícia precisa também de pessoas boas. E o delegado é o primeiro garantidor de direitos. Ele não pode ser visto como violador de direitos. A gente não pode inverter essa lógica. Então eu quero aqui fazer mais uma vez meu agradecimento público a todos os defensores e defensoras públicas. Pedir desculpas, eu não tenho procuração dos meus colegas senadores e senadoras, mas eu quero pedir desculpas por eles.
quando não é dado o tratamento isonômico que deve ser dado à Defensoria Pública. Porque quando nós entramos aqui, muitas vezes falta se estender aqui um tapete vermelho para determinadas instituições. Mas para a Defensoria Pública, não. Minha gente, para concluir, já existe muito parlamentar para defender empresários. Eu prefiro dar do lado dos pobres, dos pretos, dos pardos, dos indígenas, dos quilombolas, da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, das pessoas que vivem com HIV. Para essas pessoas que eu fui eleito senador, espero dignificar em muito e agradecer à população capixaba por ter me honrado com esse mandato, na certeza de que eu quero, sim, contribuir para diminuir o abismo existente entre milhões de pobres e a concentração de riquezas na mão de tão poucos. E para isso, nós precisamos muito da Defensoria Pública. Não tenho dúvida disso. Eu quero finalizar, como eu amo poesia, falar um pouco de tantas injustiças que existem, falar para vocês num poema de Irene no céu, quando ela fala: Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu: licença, meu branco. E São Pedro Bonachão diz: entre, Irene. Você não precisa pedir licença. Vocês não precisam pedir licença. Parabéns. Neste momento, eu queria declarar que se faz presente aqui as seguintes autoridades: senhoras e senhores membros do Corpo Diplomático de Angola, Cuba e Irã, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, senhor Marcelo Semer, presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas, senhor Guilherme Pimentel, secretária de Relações Institucionais do Ministério Público Federal, senhora Eunice Pereira Amorim Carvalho, representando o Procurador-Geral da República, defensor público-chefe substituto da Defensoria Pública da União do Espírito Santo, senhor Antônio Ernesto da Fonseca Oliveira, defensora pública do Distrito Federal, senhora Juliana Braga, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, senhor Luiz Antônio Colucci, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, senhor Manuel Victor Serene Murrieta e Tavares, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, senhor Biratã Caseta, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia, senhora Tereza Cristina Almeida Ferreira, defensores e defensores públicos federais, defensoras e defensores públicos gerais dos estados da União, Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Quero também aqui registrar a presença da deputada Antônia Lúcia, bem como do Defensor Público Geral do Espírito Santo, senhor Vinícius Chaves de Araújo, do meu estado, bem-vindo, e presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, senhora Kelviane de Assunção Ferreira Barros, defensoras e defensores públicos gerais do Estado da União, Distrito Federal. Solicita à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um painel do vídeo institucional da Defensoria Pública da União e, em seguida, do vídeo da campanha nacional da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, aspas, onde há defensoria, há justiça e cidadania. Defensoria Pública da União, órgão autônomo responsável pela orientação jurídica e defesa dos necessitados perante o Poder Judiciário da União. Então
numa democracia todo mundo tem que ser julgado igual. Mas se alguém não tem condições para contratar um advogado, como é que vai garantir seus direitos na justiça ou se defender em um processo? Bom, essas pessoas podem procurar a DPU, orientar e defender as famílias que ganham até R$2.000 por mês e os grupos vulneráveis. É o que a gente faz. A gente é tipo o advogado de quem não tem um advogado. O problema é que hoje a DPU só tá em 28% do território brasileiro. Mas um monte de gente mora nesses outros 72% do país e precisa da defensoria. São idosos que não receberam auxílio ou aposentadoria, crianças que ficaram sem remédio no SUS, trabalhadores que foram escravizados, são indígenas que tiveram suas terras invadidas, quilombolas que não têm terras reconhecidas e a violência sofrida pela população LGBTQIA+. Todas essas pessoas precisam da DPU para poder brigar pelos seus direitos. E se a gente não chegar até eles, quem vai? Olha, eu busquei a Defensoria Pública por falta de apoio do próprio governo, né? Porque eu sou portador de uma doença, que é o câncer, né? E eu preciso da medicação, e é uma medicação que o governo tem por obrigação a fornecer ao portador de câncer. Tivemos o atendimento aqui, eles vieram aqui no Cerrado com os carros deles, com os computadores deles, fizeram atendimento para nós, trouxeram a sede lá que é vizinha ao CRAS, né? Ou ao ZEB, fizeram atendimento. Esse remédio na época que eu precisava dele, ele custava R$52.000, as 2 ampolas, né? E que as pessoas valorizem, procurem a defensoria, que os órgãos também que olhem para a Defensoria Pública, ajude eles têm mais projeto, ajudar eles nos projetos deles, tá entendendo? Como o governador abraçar a Defensoria, o presidente olhar para a Defensoria Pública, né? Porque eles são as pessoas que olham para a humanidade, a Defensoria Pública. O que eu peço é isso. E os órgãos que são aí competentes do Ministério, de coisa, olhem para a Defensoria Pública, porque eles são as pessoas que olham para a humanidade. Sim, com coração. Eles trabalham com coração e com amor e com carinho. Eles não importam o que é sol quente, eles não importam se está chovendo. Você que não conhece, não tem conhecimento, não sabe o que é a Defensoria Pública, é um órgão muito bom, ele vai te ajudar, não vai te cobrar absolutamente nada, vai correr atrás para você. Se é uma medicação que ela pode custar de 5 a, digamos, a R$100.000, ela dá um jeito, tá? Você vai conseguir através da Defensoria Pública, porque ela consegue para você, tanto faz se é a medicação como uma cirurgia, tudo o que você precisar na área médica, com certeza a Defensoria Pública está para te servir e ela te serve muito bem. Histórias como a de seu Domingos e da dona Joelma fazem parte do cotidiano das Defensorias Públicas Estaduais e do DF, que realizam mais de 15 milhões de atendimentos jurídicos por ano. Onde há defensoria, há justiça e cidadania. Uma iniciativa da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Neste momento, eu concedo a palavra por 5 minutos à senhora deputada federal Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. Apenas para fazer também um registro que encontra-se presente o deputado federal, que é defensor público, Estélio Denner. Obrigado por seu comparecimento. Bom dia a todos, bom dia a todas.
Quero saudar especialmente o presidente dessa sessão, meu querido companheiro senador Fabiano Contarato, do qual eu tenho uma alegria imensa de cerrar fileiras em busca de um mundo mais justo e mais igualitário, ainda mais sendo do mesmo estado e também presidenta do nosso partido, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Quero cumprimentar aqui o senhor Fernando Mauro, também defensor público geral, presidente do Conselho Nacional, o senhor Florisvaldo Florentino, o senhor Eduardo Hertal, presidente da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas Federais, e também a nossa querida companheira, a mulher aqui representando a todas as mulheres, estendo também esse cumprimento, a Rivana Barreto, da Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas. Eu me chamo Jaque Rocha, sou deputada federal, sou deputada de primeiro mandato e a primeira mulher negra a ser eleita deputada federal no estado do Espírito Santo. E falar da Defensoria Pública é falar, inclusive, sobre a minha história junto aos movimentos sociais e a luta por justiça. Então, eu não pensei duas vezes quando o senador Fabiano Contarato procurou para que nós pudéssemos fazer esse grande movimento juntos. Nós viemos de um estado em que o assassinato de jovens negros são índices altíssimos. Nós viemos de um estado onde o feminicídio tem índices altíssimos. Nós viemos de um estado onde o desrespeito com as comunidades tradicionais é algo que perpetua há décadas e, principalmente, coloca essas pessoas ainda numa condição de grande vulnerabilidade. Eu venho de um estado onde, hoje, ao mesmo tempo da gente celebrar as conquistas da população LGBTQIA+, como o dia 17, dia de combate à homofobia e à transfobia, nós viemos de um estado onde os índices são alarmantes sobre um dos maiores índices de assassinato de pessoas LGBTQIA+, pessoas trans. E aonde está a Defensoria nessa ponta? Ela está conosco, ombro a ombro, lado a lado, na garantia por justiça e garantia por democracia. Fazendo esse preâmbulo aqui, preparei um discurso para os senhores e senhoras que retrata um pouco desse sentimento da luta no parlamento que se encontramos hoje, após uma eleição de um campo democrático e popular, aonde a gente busca, principalmente, nesse momento, com a eleição do presidente Lula, corrigir alguns rumos que vieram aprofundando as desigualdades e promovendo o retrocesso em nosso país. Quanto é nobre a função da Defensoria Pública e, principalmente, num país onde a desigualdade ainda é alarmante e está muito presente na pobreza e atinge milhares de lares brasileiros. A nobreza e a humanidade e a própria expressão do humanismo traduz-se no trabalho desenvolvido por todos os servidores e servidoras da Defensoria Pública. Nossa Carta Magna, em seu capítulo 4, das funções essenciais à justiça, lá na seção 4, define a Defensoria Pública, em seu artigo 134, que trata-se de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e que é a expressão de instrumento desse regime democrático e que atua na promoção de direitos humanos e a defesa em que todos os graus, judicial, extrajudicial, dos direitos individuais, coletivos, de forma integral, gratuita aos necessitados. E remetendo ao artigo 5º da nossa Constituição, que caracteriza tão bem a denominada Constituição Cidadã, todos e todas são iguais perante a lei. E, principalmente, quando a gente trata sobre que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso está na nossa Constituição. E o grande desafio nosso é, quando a gente sofre um desmonte da nossa Constituição, é o que sobra para nós, para fazermos realmente valer o que está dentro hoje do Estado Democrático de Direito. A Defensoria Pública, ela acolhe na defesa judicial os aprisionados, os indígenas, os trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda, tanto na área urbana como rural, os desempregados, aposentados, pensionistas, moradores de rua, todas as pessoas necessitadas de justiça.
Ampliaram ainda mais os trabalhos e suas funções nas defesas e garantias do meio ambiente, das mulheres vítimas de violência de gênero, no enfrentamento ao racismo estrutural, no direito à moradia popular, na educação inclusiva, na igualdade de gênero, no direito da população LGBTQIA+. Portanto, a Defensoria Pública, ela é a guardiã que oferece garantias de direito ao nosso povo e todos aqueles e aquelas em situação de vulnerabilidade social. Mas é fato que a estrutura da própria Defensoria, ela está muito aquém das suas necessidades. E para que possa atender com mais celeridade seu público-alvo, nós precisamos corrigir essa distorção. Portanto, esse ano é um ano fundamental. Nós temos aí um PPA em curso, aonde o Ministério do Planejamento, a Secretaria-Geral, o próprio presidente Lula, está rodando todos os estados, para a gente falar que essas lutas precisam caber no orçamento. E para caber no orçamento, precisa ter a Defensoria Pública protegida, fortalecida e, principalmente, garantidora dos direitos dos servidores e também dos usuários e usuárias. E nisso, eu tenho certeza que o momento que nós celebramos aqui hoje, o Dia Nacional do Defensor e da Defensora Pública, é um dia que a gente celebra a justiça e a vitória da democracia. Agradeço aos senhores e senhoras pela oportunidade de estar aqui na defesa e na luta por direitos. Muito obrigada. Muito obrigado. Pronunciamento da minha querida companheira, amiga, presidente do PT do Espírito Santo, deputada Jaque Rocha. Neste momento, concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior, defensor público geral federal em exercício. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todas e a todos que prestigiam a Defensoria Pública Brasileira nesta sessão solene do Congresso Nacional, de forma presencial ou remota. Gostaria de começar cumprimentando as senadoras e senadores presentes, o que faço na pessoa do senador Fabiano Contarato. Muito obrigado. Também cumprimento as deputadas e os deputados, na pessoa da deputada Jaque Rocha, do deputado Defensor Estélio e da deputada Antônia Lúcia. Cumprimento ainda todas as demais autoridades no recinto, bem como defensoras, defensores, servidoras, servidores e demais colaboradores que diariamente constroem a Defensoria Pública conosco. E faço esse cumprimento nas pessoas dos ex-defensores públicos gerais federais, aqui presentes, Dr. Gabriel, Dr. Rômulo, Dr. Raman e Dr. Carlos Paes. Bom, estou defensor público geral federal em exercício desde janeiro deste ano, mas vivo a Defensoria Pública da União desde 18 de outubro de 2006. São quase 17 anos de Defensoria Pública, tempo que, sem dúvida, fez uma grande diferença na definição da pessoa que sou hoje, na minha percepção sobre vulnerabilidades, injustiça, direitos humanos e tantos outros assuntos. Fez e continuará fazendo por muitos anos, mas essa não é a história que quero contar hoje. Vassouras é um município do interior do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 37 mil habitantes, localizado a aproximadamente 110 quilômetros da capital. Já ostentou, em 1850, o título de maior produtora de café do mundo. Lá não há Justiça Federal, tampouco Defensoria Pública da União. Mas a ausência das estruturas formais do sistema de justiça em Vassouras não impediu uma ação exitosa da Defensoria Pública da União. Em outubro do ano passado, Dona Fátima, 56 anos, avó de 2 netos, trabalhadora rural, soube que a Defensoria Pública da União passaria alguns dias fazendo atendimento itinerante na região e não hesitou em levar sua demanda para o órgão. Queria se aposentar, pois, apesar de trabalhar no campo desde os 11 anos de idade, essa situação não estaria devidamente comprovada pelo INSS.
Com a atuação da DPU e o ajuizamento da ação em Três Rios, Rio de Janeiro, onde está localizada a Justiça Federal, o conjunto de documentos organizados pela DPU, inclusive com a definição de testemunhas que falariam em juízo, foi suficiente para que a sua situação de trabalhadora rural ficasse comprovada. A sentença é do início deste mês de maio, mês da Defensoria Pública. A felicidade de Dona Fátima é difícil de descrever. A satisfação de todos nós que, de uma forma ou de outra, participamos dessa conquista também. No registro de agradecimento, Dona Fátima nos convidou para conhecer a estufa onde a família dela tem sua plantação. Elogiou muito o trabalho do órgão e desejou que a Defensoria Pública estivesse sempre lá, pois tem muita gente precisando. Detalhe, Dona Fátima não reside em Vassouras, reside em Pati do Alfeires, município um pouco menor, com menos habitantes, distante de Vassouras, cerca de 60 quilômetros. Lá também não há DPU. Não é incomum percebemos a ausência da Defensoria Pública no país. Estamos quase acostumados com essa ausência. Talvez estejamos acostumados porque nós que aqui estamos construímos as bases teóricas, constitucionais, legais da Defensoria Pública Brasileira, que compomos o ainda escasso quadro de pessoal da instituição. Porém, por diversos motivos, por diversos motivos, não precisamos da assistência da Defensoria Pública. Porém, nós não estamos em vulnerabilidade, não estamos em condições de trabalho de escravo, não somos migrantes, nós não somos do campo, do trabalho rural, não precisamos do Bolsa Família. E, ao não precisar, a gente vai, infelizmente, se acostumando com essa ausência. E é por essa razão que eu quis trazer essa história da Dona Fátima, para fazer um pedido: não nos acostumemos. Dona Fátima teve informações e condições para chegar aonde a DPU estaria de uma forma itinerante. Quantos não tiveram essa informação? A quantos lugares ainda não chegamos? Nessa história, guardadas as devidas proporções, a Defensoria Pública da União fez com que a Dona Fátima fez com a Dona Fátima a mesma coisa que fez comigo, uma grande diferença em minha vida, mas num espaço de tempo muito inferior, em cerca de 6 meses. O que faríamos se estivéssemos onde a Constituição determina, em mais de 70%, onde falta uma unidade da Defensoria? Obrigado. Quantas donas Fátimas não poderiam realizar direitos de diversas magnitudes, acessar direitos para, enfim, trilhar uma vida plena? Não naturalizemos violações e omissões ao direito fundamental de acesso à justiça. Não nos acostumemos à ausência da Defensoria Pública no país. Esse é um apelo. Para a Dona Fátima, voltaremos em breve e espero com algum tempo para conhecer a sua estufa. Muito obrigado a todas e a todos. Um bom dia. Muito obrigado. Neste momento, concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Florisvaldo Fiorentino, que é presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, CONDEG. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero aqui inicialmente saudar o presidente dessa sessão solene, senador Fabiano Contarato, uma das vozes mais eloquentes, mais firmes na defesa do modelo público brasileiro de acesso à justiça. A Defensoria Pública Nacional tem muito respeito pelo trabalho de Vossa Excelência, senador Fabiano Contarato, e em sua pessoa quero aqui saudar a todos os senadores e senadoras da República. Saudar também a deputada federal Jaque Rocha, uma das proponentes dessa sessão solene, outra parceira histórica da Defensoria Pública. Em seu nome, saudar também toda a Câmara dos Deputados, deputadas, em especial aqui duas figuras importantes, meu amigo, ex-defensor público-geral do Estado de Roraima, deputado federal defensor Estélio Denner, e deputada Antônia Lúcia, Estado do Acre, dois proponentes da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública Brasileira, que inclusive hoje também teremos uma solenidade de deflagração desse trabalho importantíssimo. Saudar o defensor público-geral em exercício, o Dr. Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior, seu nome, Fernando, saudar todos os colegas defensores públicos da União, saudar também o meu amigo aqui, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, Eduardo Kaçuga, também a amiga,
batalhadora, presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a amiga Rivana Ricarte, todas as autoridades presentes, sintam-se saudadas também, meus colegas defensores e defensoras públicas gerais, subdefensores, subdefensoras públicas gerais, colegas defensores, sociedade civil, saúdo aqui Guilherme, nosso presidente do Conselho Nacional das Ouvidorias. Chegamos a mais um mês de maio e no próximo dia 19, como sabemos, celebraremos o Dia Nacional da Defensoria Pública. Relembremos que nesta precisa data, na França, em 1303, Santo Ivo, que era doutor em teologia, direito, letras e filosofia, exercitou perante os tribunais franceses a defesa dos pobres e dos necessitados. Por isso, lembremos, comemora-se muito justamente nessa data o Dia Nacional da Defensoria Pública e, de fato, a Defensoria Pública brasileira está em júbilo. Pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Gerais, temos que enaltecer o nobilíssimo papel da instituição que vem, a cada ano que passa, mostrando sua imprescindibilidade não somente dentro do sistema de justiça, mas principalmente trabalhando ativa e altivamente em diversas frentes de fortalecimento dos pilares democráticos do nosso país, sempre com foco absoluto em viabilizar o acesso à justiça à população vulnerável e invisibilizada de norte a sul do Brasil. País este, diga-se, ainda extremamente marcado pelas desigualdades sociais e regionais, deputada Jaque. Foram diversas atuações institucionais recentes e importantíssimas que reforçam esse diagnóstico e esse corpo institucional sólido, demonstrando que a Defensoria Pública brasileira, forte, independente, é imprescindível para a concretização do acesso à justiça, garantia básica, senador Fabiano, e que antecede a qualquer outra, que é garantir voz e meios para que as pessoas possam, em primeiro lugar, saber que têm direitos, e, num segundo momento, garantir que todos tenham as mesmas condições de vê-los concretizados. É fato também que a exclusão social é flagelo que encontra na Defensoria Pública, no trabalho dos seus quase 7 mil defensores e defensoras, seus servidores, servidoras, colaboradores, profissionais abnegados, comprometidos em entregar às pessoas necessitadas no país uma assistência jurídica qualificada à altura do que a população merece. Agora, claro que a concretização e a consolidação definitiva desse papel tem ainda muitos desafios. Todos nós sabemos que a Defensoria Pública, trazida para concretizar o modelo público que o Constituinte de 88 optou para promover o acesso à justiça aos vulneráveis, ainda precisa avançar. Todos nós sabemos que a emenda constitucional de número 80 de 2014 trouxe avanços importantes, é verdade, mas também estabeleceu o prazo de 8 anos para que a instituição estivesse em todas as comarcas e rincões desse país. Avançamos, é verdade, mas segundo dados da Pesquisa Nacional da Defensoria Pública Brasileira, a Defensoria Pública dos Estados e do DF ainda está em cerca de 50% das comarcas do país, e com os esforços de priorização institucional, sempre feita direcionando o esforço e recurso para atingir sempre o maior contingente de pessoas. Expansão. Nosso desafio é enxergarmos e trabalhar no outro ponto dessa equação, senador Fabiano. Justamente a população que ainda não tem acesso devido ao seu direito estabelecido no artigo 134 da Constituição, ou seja, os quase 60 milhões de brasileiros e brasileiras que ainda não têm acesso direto ao trabalho da Defensoria Pública. Eu vou encaminhar aqui ao final. Quero aqui registrar que vivemos uma quadra da nossa história fundamental para comemorarmos aqui a existência e o trabalho da Defensoria Pública pelo país. Mas pactuarmos também que sigamos edificando aqui colunas institucionais que deem cada vez mais sustentação democrática e condições inclusivas àqueles que mais precisam de nós. Senador Fabiano, deputada Jaque, agradecê-los pela proposição, agradecê-los por se colocarem também ao lado da Defensoria Pública brasileira, ao lado de tantos obstáculos que estão ainda por vir e certamente encontrarão aqui nas instituições parceiros de primeira hora. Parabéns a você, defensor, defensora, aos servidores da instituição que trabalham diuturnamente aí em cada canto do Brasil para levar o melhor à população e que sente muito orgulho daquilo que faz. Vida longa à Defensoria Pública Brasileira. Muito obrigado e um abraço a todos e todas.
Muito obrigado, senhor Florisvaldo Fiorentino. Eu queria pedir desculpas e perdão, porque quando você está presidindo uma sessão que tem tempo, a gente tem que é tudo muito cronometrado, me perdoe aqui. Se eu pudesse, estaria muito mais tempo, estaríamos aqui, porque quando eu estou com a Defensoria Pública, eu estou me retroalimentando, não tenho dúvida disso. Enfim, contem sempre comigo. Quero também aqui fazer um registro da presença do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o senhor Frederico Mendes Júnior. Muito obrigado por ter comparecido. Neste momento, eu concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Eduardo Kaçuga, que é presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensoras Públicas Federais, ANADEF. Excelentíssimo senhor senador que preside esta sessão solene, Fabiano Contarato. Excelentíssimo senhor defensor público-geral federal em exercício, Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior. Excelentíssima senhora presidenta da ANADEP, companheira de luta aqui também, Rivana Ricarte. Excelentíssimo senhor presidente do CONDES de amigo, Florisvaldo Fiorentino Júnior, muito bom dia a todas e a todos, a quem cumprimento na pessoa do nosso querido presidente. E também registro os meus cumprimentos à deputada federal Antônia Lúcia, que é presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Defensorias Públicas, ao deputado federal defensor Estélio Denner, vice-presidente desta frente, e também a todas as autoridades aqui presentes, e também em especial aos ex-defensores públicos gerais federais que se encontram aqui prestigiando este evento, esta sessão solene. Bem, mais um dia 19 de maio se aproxima e é importante refletir sobre esta data e sobre defensoria. Afinal, por que comemorar o Dia da Defensoria Pública? O principal motivo, presidente, é lembrar ao nosso povo, aos mais necessitados, às pessoas em situação de vulnerabilidade, que a pobreza, a miséria e a falta de informação não mais são obstáculos intransponíveis para que se cobre perante o Poder Judiciário o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Comemorar o Dia da Defensoria é, antes de tudo, sinalizar para aqueles que mais precisam que, no Brasil, leva-se o acesso à justiça a sério e que esta é uma garantia universal. Que mesmo quando todos os órgãos da burocracia estatal já tiverem dito não, as portas da Defensoria Pública estarão sempre abertas para quem relatar uma violação de direitos associada a uma dificuldade de levá-la ao Estado juiz. Quando nossa Constituição trata de acesso à justiça, ela o associa à assistência jurídica integral e gratuita, como direito dos que comprovarem hipossuficiência de recursos. E ao tratar de defensoria, a Constituição lhe define como essencial a justiça, expressão e instrumento do regime democrático. A única instituição com a atribuição expressa de promover e defender os direitos humanos no texto constitucional. Vejam a força dessas palavras. E é interessante como a Defensoria vem se consolidando como uma verdadeira instituição de defesa dos direitos humanos. Afinal, estamos em todas as frentes, lutando contra toda ameaça e violação de direito de quem se encontre sob a influência de um fator de vulnerabilidade. A nossa pauta é garantir a universalidade do acesso à justiça, pois nós temos a honra de instrumentalizá-lo. E nada nos indigna mais do que a violação de direitos, nada nos indigna mais do que o hiato entre a realidade e as expectativas que a lei nos traz sobre justiça social. É isso que se comemora aqui. O povo brasileiro pode e deve contar com uma instituição que não se contenta com direitos meramente no papel. E por falar em papel, reiterando a fala do nosso senador presidente que preside essa sessão solene, é papel do Estado garantir uma defensoria forte e capaz de atender a necessidade de todos, as 80 milhões de pessoas que são potenciais usuárias do serviço prestado pela Defensoria Pública. A propósito, antes de mais nada, hoje é o dia delas. Aliás, o dia 19 de maio é o dia delas. É o dia dessas pessoas que são usuárias dos serviços da Defensoria Pública. Afinal, de nada basta ter leis que prevêem tantos direitos e tantas garantias quando, diante da violação, não há a quem recorrer. Na atualidade, mais do que ter direitos previstos em lei, é indispensável que se tenha o direito a ter direitos efetivados. Esta é a essência da Defensoria Pública.
Mas ser defensor ou defensora não é tarefa fácil. Os nossos atendimentos contêm uma complexidade diferenciada. Embora, no geral, as questões, as causas que chegam à defensoria tenham pouca repercussão econômica, elas quase sempre dizem respeito ao direito de existir, ao mínimo existencial. É na atividade fim, na ponta, como a gente gosta de comentar entre a gente, que constatamos o quão essencial é um Bolsa Família para garantir a dignidade da pessoa humana. O quão transformador pode ser um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo para a vida de quem não tem nada. E aqui não estou romantizando a miséria nem a pobreza, eu estou tentando transformar em palavras o que nós, defensoras e defensores públicos, constatamos todos os dias. O quão importante é o atendimento defensorial para a garantia da cidadania de todas e de todos os brasileiros. Num país em que a desigualdade, a pobreza e a fome... A curadoria dos interesses das pessoas em situação de vulnerabilidade, mas sem nunca desconsiderar a autonomia delas. Mas como se não bastasse essa complexidade, e aqui é preciso registrar, enfrentamos um cenário de implementação em andamento. No âmbito da Defensoria Pública da União, a lei que nos implementou, de 1995, quase 30 anos atrás, infelizmente ainda é atual, quando diz que estamos instalados de forma emergencial e provisória. Somos apenas 679 defensoras e defensores federais para o Brasil inteiro, nos contrapondo a milhares de membros de outras instituições. E quando eu digo milhares, são vários milhares, a demonstrar um desequilíbrio irrazoável. Porém, mesmo com esses números, a DPU é símbolo de eficiência e resistência. Afinal, se nessas condições conseguimos fazer um trabalho de excelência, o que não poderíamos fazer com mais, doutor Fernando Mauro? Não é um mero desejo institucional, mas sim um projeto que a Emenda Constitucional 80 de 2014 impôs. No prazo de 8 anos, o Estado deveria garantir que estivéssemos presentes em todas as unidades jurisdicionais. Afinal, Defensoria Pública existe para as pessoas que dependem do acesso à justiça para terem o que a noção de cidadania lhes promete. As dificuldades também têm outros aspectos. E aqui, em nome da carreira dos defensores e das defensoras federais, eu preciso registrar que o momento também é de persistência. E, para ilustrar, é significativo e talvez sintomático que, enquanto outras carreiras exigem reestruturação, na Defensoria Pública ainda é muito comum suplicarmos pela estruturação de nossas carreiras. O 19 de maio, portanto, também é dia de lembrar aos poderes da República de olharem para a Defensoria e para nós, defensoras e defensores, com muita atenção. Precisamos, presidente, de mais vozes como a do senhor, como da deputada Jaque Rocha, como da deputada Antônia Lúcia, do deputado defensor Estélio Denner, deputado Murilo Galdino, deputado Hugo Mota, que estão sempre preocupados com a Defensoria, conscientes da essencialidade desta instituição. Aproveito para agradecer por Defensoria. Feliz dia do acesso à justiça, feliz dia da Defensoria Pública. Muito obrigado a todas e a todos. Mais uma vez eu quero pedir perdão. Neste momento, concedo a palavra por 5 minutos à senhora Rivana Ricarte, que é presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. A todos. Eu sou Rivana, vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher branca, com 43 anos, cabelos castanhos lisos na altura do ombro, uso óculos com armações pretas, estou vestindo uma camiseta verde com o slogan da campanha Onde há Defensoria, a Justiça e Cidadania, com a calça verde e um terninho bege. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do senador Contarato e da deputada Jaque Rocha, agradecer a ambos as palavras aqui proferidas, em nome deles agradecer a presença
a subscrição do requerimento de todos os senadores que assim fizeram e a presença dos parlamentares que estão aqui hoje. Também agradecer e deixar aqui registrado o agradecimento ao senador Rodrigo Pacheco e ao deputado Arthur Lira, que aprovaram prontamente o requerimento para a realização dessa sessão solene. Cumprimento todos aqui presentes na pessoa peço licença para fazer isso, na pessoa do Guilherme Pimentel, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, presidente do Colégio de Ouvidores Públicos das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal, porque a ouvidoria representa isso, o povo dentro da Defensoria Pública, e não há sentido a Defensoria Pública sem essa construção conjunta com aquilo que a gente tem para fazer, ou seja, o trabalho da Defensoria Pública, as assistidas e assistidos da instituição. Agradeço a presença de defensoras e defensores públicos gerais de muitos estados aqui presentes, senador, deputada, a gente tem representação aqui do que eu pude contar por alto de 24 estados, entre presidentes das associações, entre defensoras e defensores públicos gerais e entre os colegas defensoras e defensores que aqui estão. É uma grande honra estar aqui hoje, mais uma vez, enquanto presidenta da ANADEP nessa sessão, senador. Queria também muito agradecer à equipe do gabinete do senhor, aqui na pessoa da Rejane, que estava aqui presente, sempre muito solícita. Ano passado, quando estava aqui, minhas palavras nesse plenário era de que aquele dia era de celebrar a esperança de, naquele ano passado, podermos continuar defendendo a democracia, e continuar defendendo que as instituições de Estado tivessem força e presença, fossem fortalecidas. Hoje, o que eu afirmo é que celebrar a Defensoria Pública é celebrar um movimento de ação pela inclusão. É celebrar a construção de espaços onde o trabalho das defensoras e defensores públicos, das servidoras, servidores e de todos os colaboradores da instituição resultem, de fato, na instrumentalização dos direitos das mulheres pessoas em situações de vulnerabilidade. Porque não há como promover justiça, como todos os que me antecederam aqui falaram, para garantir essa cidadania para milhares de pessoas sem esse trabalho de defensoras e defensores públicos. Do ponto de vista das defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, há muito o que se comemorar aqui nesse parlamento. Todas as construções de fortalecimento e valorização da Defensoria Pública aqui foram feitas. E a gente conta, tenho certeza, com muitos parlamentares parceiros para que isso continue acontecendo. Hoje, depois de 8 anos da implementação da Emenda Constitucional 80, aumentamos o número de defensoras e defensores públicos. Mas é certo que 88% da população brasileira é potencial usuária do serviço da Defensoria Pública. Eduardo Galeano afirma que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Então, a gente precisa conhecer a realidade desse país, que é marcado por um desequilíbrio de distribuição de bens da vida. É uma realidade de um país onde os direitos à liberdade, saúde, educação, alimentação, cultura, todos os direitos humanos elementares não são acessados pela população. É a realidade que a Defensoria Pública se torna esse espaço onde multivulnerabilidades se encontram. Angela Davis, quando esteve no Brasil em 2019, ela disse: não acredito que seja saudável escolher uma luta e dizer que essa é mais importante que outra, mas sim que reconhecer como as diferentes lutas se conectam. E é essa a essencialidade da Defensoria Pública, reconhecer que o que nos move é esse espaço de inclusão, em que nenhuma bandeira de luta deve ser esquecida nesse espaço. Hoje, em 2023, olhando para o futuro, para o presente e para o futuro da instituição, estamos, de alguma maneira, buscando melhorar e implementar políticas públicas. É necessário dar condição para que essa pessoa que se sentiu lesada lute pelos seus direitos. Por isso, celebrar a Defensoria é celebrar algo que vai muito além de uma instituição estatal. É celebrar o povo brasileiro, é celebrar o exercício da cidadania, o acesso à justiça, é celebrar o uso de métodos alternativos de conflito, é celebrar uma defesa qualificada de direitos, é celebrar um olhar humano para o processo, é celebrar a efetivação
aplicação concreta da Constituição. E, para finalizar, olhando para o futuro da instituição, agradecendo aqui a presença de todos os parceiros, também os colegas presidentes das associações de outras entidades de classe que aqui estão e que assim trabalhamos juntos em muitas pautas. Olhar para esse futuro, eu recordo um pensamento aqui de Milton Santos, um homem negro, geógrafo brasileiro internacionalmente conhecido, que tratava da geografia com as implicações sociais. Ele O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas o que pode efetivamente existir. E isso não é utopia, é uma ode à ação. É uma ode para que a gente possa reconstruir um país, reconstruir políticas públicas, os tecidos sociais fragilizados. A presença da Defensoria Pública forte e valorizada no território é uma decisão de Estado que pode efetivamente existir. Agradeço a cada colega, defensor e defensor público, que está hoje nos seus ofícios realizando o trabalho. Não há motivo para estarmos aqui se essas pessoas não estiverem lá. Não há razão do trabalho do associativismo sem a presença dessas colegas defensoras e defensores públicos. Que possamos trabalhar por um mundo que possa efetivamente existir. Muito obrigada. Neste momento, eu concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Antônio Ernesto de Fonseca Oliveira, defensor público federal e defensor-chefe substituto da Unidade da Defensoria Pública da União do meu querido Estado do Espírito Santo. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senador Fabiano Contarato, cumprimentar todos os presentes, parlamentares, defensores e demais, e quem está em casa nos ouvindo, na pessoa da deputada Antônia Lúcia. Quero parabenizar aqui os dois parlamentares que fizeram um requerimento para essa sessão solene, o deputado Contarato e o senador Contarato e a deputada Jaque Rocha. São dois parlamentares que orgulham o Espírito Santo, orgulham o povo capixaba e orgulham quem luta por um mundo melhor. Inicio minha fala parafraseando Silvio Almeida, no seu épico discurso de posse como ministro dos Direitos Humanos. População vulnerabilizada, vocês existem e são valiosos para nós. E por que eu falo isso? Porque a missão da Defensoria Pública é justamente lutar pelos direitos dessa população, que às vezes é invisível, que às vezes ninguém enxerga, que às vezes ninguém dá o valor que eles têm, e são os construtores desse país. E a luta em defesa do direito da população vulnerabilizada passa pelo acesso à justiça, porque é através do acesso à justiça que se dá vez e voz a quem não tem vez e voz. E quando eu falo acesso à justiça, muitas vezes defensores e defensoras possuem grandes obstáculos. Às vezes a falta de orçamento da nossa estrutura pequena, mas às vezes também é o preconceito e o elitismo de parte da sociedade. Às vezes é o poderio econômico que luta contra as nossas demandas. E quando eu falo em acesso à justiça, eu não falo apenas acesso ao judiciário. Eu falo, às vezes, senador e deputada Jaque, de uma orientação, às vezes de uma demanda que é resolvida no pleito, na esfera administrativa. E aí me vem à mente, quando eu era defensor público federal lá no estado do Pará, em Belém do Pará, nós fizemos uma ação itinerante no município de Melgaço, que era, e eu acho que até hoje é, o município com o pior IDH do país. Chegando lá, eu fui fazer um atendimento a uma senhorinha que tinha por volta de 80 anos, e o município é tão difícil o acesso que as pessoas do interior do município, para chegar à sede, às vezes gastam 4 horas de rabeta, que é aquele barquinho, de tão difícil, e como é difícil a locomoção em terras amazônicas. E chegando lá, a senhorinha queria saber se ela tinha algum direito, a receber benefício assistencial ou previdenciário, porque ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho, deputada Jaqueline. E sabe qual era o sonho, senador? Eu vou falar para vocês o tanto que isso me impactou. O sonho dessa senhorinha, gente, era conhecer uma cachoeira. E para mim, que sou capixaba,
Sou da região lá do Espírito Santo, que é chamada de Caparaó, que é com muitas águas, que é farta em água, que tem muitas cachoeiras. Passei a adolescência e juventude tomando banho de cachoeira. Aquilo para mim foi um soco no estômago. Eu até hoje falo, me emociono. E é esse tipo de gente, essas pessoas que têm seus sonhos invisíveis, que a Defensoria atua. É para esse tipo que nós estamos todo dia batalhando e lutando. E não só em causas individuais que transformam a vida de pessoas. As defensorias também atuam em causas coletivas, que, aliás, é a minha grande paixão, que eu acho que é uma grande missão. No Espírito Santo, por exemplo, desde 2019, eu participo de uma mesa de resolução de conflitos fundiários, com a presença da deputada Irine, que é correligionária do senador e da deputada. E lá a gente encaminha demandas e vamos trabalhando para as soluções. Na tragédia de Mariana, que é um impacto imenso, DPU e DPE estão lá na repactuação, visando a garantia, a reparação integral dos atingidos. Também, agora, recentemente, DPU e DPE, que meu amigo Vinícius, ajuizaram uma ação para a demarcação do território quilombola, lá no Sapê do Norte, que é uma região que fica no norte do estado do Espírito Santo. E não só em ações a nível nacional, também temos atuações nas cortes internacionais. Recentemente, a DPU estava lá falando da defesa dos quilombolas que foram atingidos pela implantação da base de Alcântara, no Maranhão. Ou seja, a nossa atuação é vasta, nossa atuação é imensa e muito desafiadora, ora transformando a vida pessoal e ora transformando o seio da sociedade. E agora eu vou falar de utopia, que, segundo o Eduardo Galeano, já citado pelo Rivana, serve para a gente caminhar. E eu tenho um sonho que pode parecer esquisito. Meu sonho é que a Defensoria Pública seja importante. E o que precisa fazer para a Defensoria Pública deixar de ser importante? A gente precisa acabar com a população vulnerabilizada desse país, dando dignidade a todos. E, paradoxalmente, para alcançar esse sonho, nós temos agora que fortalecer a Defensoria. Temos que fazer cumprir a emenda constitucional 80. Temos que estar em todo o torrão desse país, desde as fronteiras de difícil acesso até as periferias das grandes cidades, para que cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada grupo minorizado seja ouvido e tenha a escuta atenta para que seu direito seja garantido. Porque o papel da Defensoria Pública é garantir o direito das pessoas a ter direito. Viva a Defensoria Pública, viva a luta pela população vulnerabilizada deste país. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero também registrar aqui a presença do nosso querido senador Nelsinho Trade, que estende os cumprimentos a todos os defensores públicos e defensoras públicas. Neste momento, eu concedo a palavra à senhora ao senhor Guilherme Pimentel, presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas do Brasil. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão, Hugo salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um tinha parceiro, o outro sócio. Retrato falado, Vitor tinha a cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Os Miseráveis, de Sérgio Vaz, que nos faz lembrar e reafirmar que o nosso país, o Brasil, é um país desigual. Nós sabemos disso e sabemos
que a melhor maneira e a mais eficaz de reverter desigualdades é investir no serviço público. Investir na defensoria pública é algo muito especial para a sociedade civil, é em nome da sociedade civil que eu venho aqui a convite da nossa parceira Rivana Ricarte, que eu tomo a liberdade, inclusive, de estar vestindo essa camisa da ANADEP, porque vestir a camisa da defesa das defensorias não é defender apenas defensoras e defensores, é defender a própria população. O poema de Sérgio Vaz fala sobre a questão criminal, mas nós poderíamos estar falando da alimentação escolar, por exemplo, no Rio de Janeiro, cerca de 1 milhão de crianças comeram por conta da atuação estratégica da Defensoria Pública no auge da pandemia. Nós poderíamos estar falando sobre saneamento básico, sobre resistência a despejos, o direito à moradia. Nós poderíamos estar falando sobre defesa das pessoas idosas, combate ao racismo, combate à LGBTfobia e tantos outros direitos humanos fundamentais no Brasil. É por isso que eu venho aqui, Rivana, senador Contarato, deputada Jaque, fazer um testemunho também em nome da sociedade civil sobre o quanto que é importante essa carreira da defensora e do defensor público. O quanto que é importante reconhecermos que é a defensoria, a única instituição do sistema de justiça, onde qualquer pessoa pode fazer uma ligação e agendar um atendimento individual. É a defensoria pública que está com os últimos da fila, é a defensoria pública que está com os esquecidos nas cadeias, nas instituições totais, nos manicômios, é a defensoria pública que está com os famintos, com a população em situação de rua e assim por diante. É a defensoria pública também a instituição do sistema de justiça que criou o único espaço dentro do sistema de justiça onde há pessoas eleitas com participação da sociedade civil, que somos nós, ouvidores e ouvidoras das defensorias públicas do Brasil. E, ironicamente ou não, é a Defensoria Pública, a instituição do sistema de justiça com o menor orçamento do nosso país. Então, por isso, eu posso dizer que é uma pauta da sociedade civil e dos movimentos sociais a defesa de presença da Defensoria Pública em todas as comarcas do Brasil. Nós não podemos naturalizar os Vitor do poema de Sérgio Vaz que ficam apodrecendo penitentes dentro dos presídios e nas comarcas sem defensoria do nosso país, né? Outra pauta que essa a gente não conversou com a categoria de defensoras e defensoras, mas nos movimentos sociais e na sociedade civil é uma pauta cada vez mais crescente, que é a equiparação orçamentária das defensorias com relação aos orçamentos dos ministérios públicos. Nós precisamos disso, precisamos porque são os defensores e defensoras que atendem a população quando a população demanda. Então, eu quero, para finalizar minha fala, saudar a iniciativa dessa sessão solene, agradecer o convite da ANADEP, saudar defensoras e defensores públicos, a quem, em nome de quem parabenizo todas as trabalhadoras e os trabalhadores das defensorias e desejar vida longa às defensorias. Contem com os movimentos sociais e com a sociedade civil para a gente construir essa aliança em prol do Estado Democrático de Direito. Porque, lembremos, ou o Estado Democrático de Direito é para todas as pessoas, ou ele não estará seguro para ninguém. Porque a diferença fundamental entre o direito e o privilégio é que o privilégio é para poucos e o direito é para todos. Então, a Defensoria é essa instituição vocacionada a fazer com que o direito seja para todos e a gente não se perca nas ilusões e nas miragens do mundo de privilégios. Obrigado. Muito obrigado. Neste momento, eu concedo a palavra por 5 minutos à senhora Juliana Braga, que é defensora pública do Distrito Federal e membro da Comissão de População de Rua da ANADEP.
dia. Cumprimento a mesa na pessoa do excelentíssimo senador Fabiano Contarato e deputada Jaque Rocha, com sinceros agradecimentos pela propositura dessa sessão solene. Estendo agradecimento às demais autoridades do Poder Legislativo aqui presentes pela oportunidade de estar nessa casa, que, assim como a Defensoria, é a casa do povo e a ele serve. Minha breve autodescrição: sou uma mulher branca, cabelos curtos e pretos, uso um vestido verde. Cumprimento os demais presentes, meus colegas defensores e defensoras públicas, na pessoa da nossa presidenta, a doutora Rivana Ricarte, pelo trabalho de excelência prestado na ANADEP, oportunidade em que aproveito para manifestar minha profunda admiração e agradecimento pelo convite para falar sobre a atuação da Defensoria Pública em prol das pessoas em situação de rua. A história humana, dizia Ferreira Goulart, abre aspas, não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios. Disso eu quis fazer a minha poesia, dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. A atuação de defensores e defensores públicos dos Estados, Distrito Federal e territórios da União na efetivação dos direitos das pessoas em situação de rua faz poesia e possui um verdadeiro potencial transformador. É o impactar vidas de pessoas invisibilizadas e estigmatizadas. Homens e mulheres, em sua maioria pretos e pardos, crianças, idosos, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas trans, os ninguéms, que não são, embora sejam, que padecem dos mais variados tipos de violência e violações de direitos humanos em um país de abissais desigualdades sociais. Todos os dias, defensores e defensoras de todo o país realizam atendimentos individuais, regulares mutirões e fortalecem a atuação coletiva na construção de políticas públicas que permitem implementar uma política efetiva de acesso à justiça e a direitos básicos, como a identificação civil, a moradia, educação, saúde, assistência social, trabalho e renda, alimentação adequada, entre outros. Por meio da busca ativa e da escuta humanizada, são identificadas as demandas da população em situação de rua, que sofre com políticas higienistas nos grandes centros urbanos, com a aporofobia, com a arquitetura hostil, com a violência policial, com o racismo estrutural, com a violência de gênero e a LGBTfobia, com os mais deletérios efeitos da pandemia, com a caridade material meramente assistencialista, que não proporciona a efetiva emancipação e o reconhecimento dessa população como verdadeiros sujeitos de direitos. A parceria é essencial com os movimentos sociais, com o Movimento Nacional da População de Rua, com a sociedade civil, possibilita a construção de projetos, audiências públicas, recomendações, seminários, participações em conselhos e comitês, além de tantas outras construções de políticas públicas que não podem ser conduzidas sem o protagonismo desse público. Destaco a articulação diária com os órgãos estatais, que possibilita diálogos em rede, inclusão em programas socioassistenciais, encaminhamentos para os serviços públicos responsáveis e, quando caso, a propositura de demandas judiciais. Muito ainda nos falta. A insuficiência de dados estatísticos, o entendimento acerca das causas e trajetórias dessas pessoas de forma não generalista, são reflexões que precisamos adotar para aperfeiçoar o atendimento dessa população, que não é alcançado pelo modelo tradicional de acesso à justiça. Além disso, reconhecer a importância de equipes multidisciplinares, como assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, entre outros, em um esforço conjunto em consonância às regras previstas na Política Nacional de 2009. Muitos são os desafios. Reflexões de como tornar nossas unidades e espaços mais acolhedores, criando vínculos de confiança e empatia de indivíduos que encontram a porta fechada de todos os demais serviços públicos, mas que precisam encontrar na Defensoria, senador, uma porta sempre aberta, forte e desencastelada. Muitos são os desafios, mas muitas são as conquistas, especialmente no olhar de agradecimento sincero de cada usuário atendido. É nossa missão constitucional amplificar essas vozes inaudíveis, identificar os nomes, enxergar o rosto, ouvir as histórias de vida, compartilhar as dores e os sorrisos. Como diria Drummond, o presente é tão grande, não nos afastemos muitos, vamos de mãos dadas. Caros colegas defensores e defensoras, vamos de mãos dadas. Na dúvida, fiquemos ao lado dos pobres. Muito obrigada. Muito obrigado.
queria mais uma vez aqui quebrar um pouco o protocolo, porque quando eu ouço cada um de vocês, eu fico muito triste quando eu vejo um parlamentar que perde a empatia, a sensibilidade de se colocar na dor do outro. Quando a colega que acabou de falar estava falando das pessoas em situação de rua, eu fico assim, não é envaidecido, né? Porque eu tento não me blindar daquilo que eu acho que é um dos piores pecados, que é a vaidade, e uma das melhores virtudes para mim é a humildade. Mas eu me inspirei no padre Júlio Lancelotti, e foi um projeto de minha autoria que hoje é lei, que proíbe arquitetura com técnica hostil. Então, você vê, eu acho que passou da hora do parlamentar derrubar os muros do parlamento, sair dos seus gabinetes, tirar o paletó, a gravata e interagir com o principal destinatário, que é a população. Eu lembro que quando eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, eu saí daqui e fui visitar os índios Guaranis Kaiowás, dizimados em Mato Grosso do Sul. Visitando lá, Antônio, aqueles caciques confinados, subjugados, humilhados, aviltados, que o problema ali ele ainda se agrava muito mais. O Estado ele é totalmente ausente. E aí quando você vê que a própria população muitas vezes adere a discurso higienista, a discurso preconceituoso, a discurso elitista, a discurso que não se coloca no lugar do pobre. Acho que isso que o que mais me choca aqui é como ver que o parlamento muitas vezes não tem a sensibilidade de se colocar na dor do outro. E isso é papel essencial e fundamental da Defensoria Pública. Quando eu vejo como é bonito hoje, que nós não estamos celebrando a Defensoria, nós estamos celebrando a população. Como eu acho fantástico quando eu vejo a ouvidoria dentro da Defensoria, mas tem que ser uma ouvidoria realmente representativa, atuante. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma grande corrente do bem e cobrar dos nossos parlamentares. E aqui eu não falo só como senador, não, como cidadão. É cobrar do parlamentar. Olha, vocês têm que estar do lado daquela população que efetivamente mais precisa. Eu acho que é essa a nossa função aqui. Me desculpe aí mais uma vez por ter quebrado esse protocolo. Quero aqui fazer o registro com bastante alegria que encontra-se no plenário desse Senado alunos do curso de Relações Internacionais da Faculdade Fundação Armando Álvares Penteado, aqui de Brasília, Distrito Federal. Um beijo carinhoso em todos e todas. Bem-vinda a essa casa. Espero que vocês se sintam cada vez mais acolhidas, porque todo o poder emana do povo e deve ser exercido por seu parlamentar. Muitas vezes essa premissa não seja um tanto quanto a realidade, como não é a realidade você falar que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Infelizmente, no Brasil ainda, uns são mais iguais que outros. Mas vamos lutar. Não vamos perder a capacidade de indignação para reduzir e para dar efetividade a essa premissa constitucional de igualdade. Concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Vinícius Chaves de Araújo, defensor público-geral do Estado do Espírito Santo. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a deputada Jaque Rocha, cumprimento o senador Fabiano Contarato, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, em especial ao meu amigo defensor Estélio Denner, cumprimento o doutor Florisvaldo, presidente do CONDEG, presidenta Rivana Ricardo, presidente da ANADEP, Fernando Mauro, defensor público-geral em exercício federal, Eduardo Caçunga, presidente da ANADEP. Cumprimento também todos os defensores e subdefensores públicos gerais, presidentes de associações, que aqui representam todas as defensoras, defensores, servidores, colaboradores, estagiários, que diuturnamente no país mudam a vida de milhares de pessoas. Com muita alegria e honra que vamos falar sobre a Defensoria Pública em uma sessão solene proposta por 2 grandes parlamentares do meu estado. Recentemente estive com a Jaque,
conversamos sobre a Defensoria, reconhecendo a importância desse dia significativo em que celebramos o papel vital desempenhado pela Defensoria Pública em nossa sociedade. Essa instituição, que é pilar do sistema de justiça, do Estado Democrático de Direito, baluarte da garantia do acesso à justiça. Instituição que promove o acolhimento, que realiza a oitiva qualificada daquelas pessoas necessitadas, desmudecendo o cidadão vulnerabilizado, dando timbre à voz daqueles que sequer sabiam que tinham direito a falar. É o símbolo pleno do acesso à justiça. É ela, a luz que brilha na escuridão da desigualdade e o farol de esperança para aqueles que enfrentam a adversidade. Acontece, senador Contarato, deputada Fabiana, que nós, em nosso estado, no Espírito Santo, estamos em apenas 1/3 das comarcas. Precisamos urgentemente dar efetividade à emenda 80. Precisamos ocupar os demais 2/3 das comarcas no estado pequeno, que é o Espírito Santo, que tem apenas 69 comarcas, e a gente não consegue ainda atingi-lo plenamente. Precisamos levar o garantismo da cidadania a todos os capixabas, independentemente de onde eles residam. A luta é árdua, o desafio é enorme para que atinjamos esse objetivo. Semana passada, fizemos um mutirão de atendimento na semana da regularização do CNJ, em parceria com o CNJ, MP, Sinoreg, Polícia Civil e outros atores, e atendemos mais de 2.500 pessoas em 5 dias que não tinham regularização do seu documento, porta de entrada básica da cidadania. Em 5 dias, movimentamos aquele centro de Vitória, tivemos mensagem de agradecimento dos comerciantes do centro de Vitória, porque o centro foi renovado com aquelas pessoas indo lá, pessoas que não tinham sequer documentação básica. Em Itaguaçu, segundo os dados do IBGE, deputada Jaque, nosso município pequeno, 20% da população tem subnotificação de registro. E isso reflete em demais cidades do interior do nosso país. Precisamos, ontem, combinando com a DPU, de fazermos uma força-tarefa conjunta junto ao IBGE, já que agora tem um novo censo, para que identificamos esses locais e vamos a essas pessoas para dar primeiro acesso à cidadania, que é o registro, senão ela não consegue fazer nenhum tipo de garantia dos seus direitos. Enquanto isso, estamos trabalhando para a melhoria do atendimento onde já existe implementação da Defensoria. Na Grande Vitória, nós abrimos perenemente agora aos sábados, metade do período, para aquelas pessoas que a gente sentia dificuldade em estar indo à Defensoria para não perder um dia de trabalho. Em um mês, atendemos 600 pessoas, simplesmente meio período aos sábados, sendo presencialmente e remotamente, porque a gente via as condições que as pessoas corriam lá para chegar e não conseguiam, porque não podiam perder o dia. E vamos evoluir ainda mais, precisamos evoluir mais. Vamos mostrar à população, especialmente a capixaba, que trabalho e confiança não é apenas o lema da nossa bandeira, ore et labore, mas é o norte do nosso compromisso com os vulneráveis. Vamos continuar a desempenhar nosso papel com zelo, ética, empatia, buscando sempre a excelência em nossas ações e colocando o interesse dos necessitados em primeiro lugar. Nesse dia de homenagem à Defensoria Pública, aos defensores e defensoras, renovo o compromisso e incentivo de todos o fortalecimento da nossa instituição, assegurando recursos adequados, investindo em capacitação, valorização de nossos defensores públicos, servidores, colaboradores, estagiários, garantindo a plena autonomia e independência necessária para o cumprimento de nossa missão. Hoje, não é só um viva para a Defensoria Pública, mas para toda a população necessitada de nosso país que prescinde da expansão dos serviços prestados pela nossa instituição. Necessita que a gente está em todos os... Meu muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento, concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Cleidson Oliveira, que é representante dos usuários dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, do Distrito Federal e representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Bom dia a todos. Minha descrição, eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa vermelha do Movimento Nacional de População de Rua.
Eu acho que eu precisaria de um dia para agradecer e homenagear esses profissionais defensores públicos, o tanto que eu já usei deles, né, desde a década de 90. Mas vamos falar de coisa mais atual. Hoje existe um comportamento higienista e preconceituoso que acaba criminalizando pessoas em situação de rua. E se não é a Defensoria Pública atuando em defesa dessa população, acho que a gente já tinha banido da sociedade com certeza, né? Eu fui vítima de várias situações onde a gente é criminalizado para que o comerciante tenha a nossa presença afastada de perto dele. E a última vez eu fui até imputado um crime que eu não cometi porque eu estava no lugar errado, na hora errada, e defendendo a população de rua. E a Defensoria, mais uma vez, estava lá atuante, né, e me ajudou nessa questão, ou seja, me devolveu a chance de continuar, né, em sociedade sem que eu tivesse preocupação com o que eu tinha feito, sendo que eu não fiz nada, né? Eu pude provar graças à Defensoria. Então, hoje, eu queria dizer aos defensores públicos, né, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, e aos jovens, né, se ponham no lugar da população de rua, né. Hoje, a grande maioria da sociedade está aí bebendo, consumindo álcool e droga. Mal eles sabem que isso pode chegar ao ponto de levar eles em situação de rua. Então, o defensor público, para mim, na minha vida, foi fundamental, porque eu consegui passar, com o apoio deles, de várias estatísticas para um homem negro, né? Eu poderia ter morrido bem antes, se não fosse o defensor público ali me atuando. Na década de 90, quando eu era jovem, o crime poderia ter me abraçado. Depois disso, como morador de rua, a polícia que criminaliza, que bate, que espanca, para agradar o comerciante que não quer nós ali na frente do comércio. E aí, nessa questão de criminalizar, é isso. Eles implantam droga, espancam e levam para a delegacia, você vai responder um crimezinho básico, e você fica assombrado e não vai mais para aquele comércio. Então, a Defensoria, os direitos humanos aqui no Distrito Federal, por exemplo, são muito atuantes, né? Tem aí o Ronan, que é o nosso defensor lá, que coordena essa sessão. Eu tenho que agradecer ele, porque ele é um dos defensores que mais me ajudou e tem ajudado a população de rua aqui no Distrito Federal. E os outros defensores que vão chegar lá também. Então, eu digo para vocês, que nem muitos falaram aí, o doutor Juliano falou, se pôr no lugar do outro. O defensor, ele pode sentar no chão junto com a gente na hora que ele for abordar, que ele vai entender o processo do nosso mundo. Fica até mais fácil para eles, né, criar a nossa defesa. Então, eu não consigo dizer o que eu queria dizer em homenagem ao Dia do Defensor Público, agradecer vocês, né? Tem que agradecer todo dia, homenagear todo dia os defensores e as defensoras. Então, eu vou deixar só esse pequeno relato aí e agradecimento, né? E pode contar comigo, né? Hoje eu uso a Defensoria Pública para me ajudar outras pessoas em situação de rua que não sabem sobre os direitos dela. Então, sempre quando eu estou na abordagem de rua, eu vou com um morador de rua perguntando como é que eu faço para mim saber meu processo. Vamos na defensoria ali que eu resolvo esse problema, porque eles têm medo de procurar uma delegacia, eles têm medo de procurar outro órgão, que fatalmente vão ser maltratados, vão ser tratados como a margem da sociedade. E a defensoria não. Senta aqui na cadeira, o cara tem toda a empatia de olhar nos olhos do indivíduo, não julgar, não criminalizar e ainda resolver a questão que ele tanto precisa. Então, obrigado, defensores e defensoras, e continue esse belo trabalho de vocês aí. Muito obrigado. Queria fazer apenas esclarecimento que houve a solicitação de 2 queridos deputados pedindo fala, só que regimentalmente é permitido apenas em sessão um deputado e uma senadora, mas essa presidência irá conceder a palavra por 3 minutos, por gentileza, 3 minutos, ao excelentíssimo senhor deputado federal, defensor Estélio Denner, para sua manifestação. Obrigado pela compreensão. Defensoria Brasileira,
defensores e defensoras do Brasil todo, abra a tua boca pelo mundo, pelos direitos daqueles que se acham em desolação. Abra a tua boca, julgue retamente e faze justiça aos mais pobres e necessitados. Provérbios 38, 8, 9. Presidente Contarato, obrigado pela fala, por esses 3 minutos. Deputada Jaque Rocha, muito obrigado também. Quero cumprimentar a todos. Fernando Mauro, Caçuga, Flor, meu querido Flor, nossa presidenta Rivana. Em seu nome, Rivana, todas as defensoras e defensores brasileiros, todos os colegas defensores gerais presentes. A Defensoria Pública Brasileira, honrada com essa solenidade, senador, hoje tem a possibilidade de, mais uma vez, tocar no coração das nossas autoridades federais, principalmente aqui no Congresso Nacional, onde que a representatividade dos estados e do povo se encontra alicerçados nas pessoas dos senadores e senadoras e das pessoas dos deputados e das deputadas federais. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o Brasil. Por isso, ao abrir a boca para salvar e defender o mundo, é abrir a boca para defender o Brasil. Mas não o Brasil como país, mas o Brasil das pessoas mais necessitadas, o Brasil das pessoas mais pobres, o Brasil onde que o governo federal e este Congresso Nacional têm a responsabilidade de salvaguardar. E eu coloco como exemplo as pautas da Defensoria Pública, que não são da Defensoria Pública, são do povo brasileiro. Nós temos, senador Contarato, uma lei que vai ser apreciada daqui a alguns dias, que é o arcabouço fiscal, onde que pode, de vez, afundar realmente com o peso da âncora a Defensoria Pública Brasileira na pessoa institucional da Defensoria Pública da União. Se nós, daqui do Congresso Nacional, senadoras e senadores, deputados e deputadas, líderes de todos os partidos, não colocar a mão na consciência e retirar do teto de gastos a cidadania. A dignidade das pessoas. Se nós não conseguirmos te retirar do teto de gasto, o acesso à justiça através da Defensoria da União. A nossa voz, deputada Jaque Rocha, tem que ecoar. Talvez nós não consigamos, mas é certo dizer que a Defensoria Pública Brasileira, na pessoa da DPU, precisa de uma análise nesses próximos dias sobre essa questão do arcabouço fiscal e da retirada do teto do gasto. Porque só assim, todas as pessoas do Brasil que precisam da Defensoria da União pode, com certeza, estar amparada com acesso à justiça. A Defensoria Pública Brasileira é uma das maiores expressões do Estado Democrático Brasileiro. E colocar ela num patamar a impossibilidade de continuar crescendo, não podemos aceitar. E essa reflexão trago para todos vocês, porque nós dos estados e aqui na União, nós podemos, com certeza, fazer essa reflexão que sem nenhum tipo de proveito pessoal dos defensores públicos, mas nós temos que refletir sobre essa possibilidade, porque é entregar, sim, ao cidadão brasileiro a possibilidade do crescimento da DPU e estarmos em cada vez mais com marca no Poder Judiciário. Muito obrigado pela fala. Parabéns a todos nós, defensores e defensoras públicas brasileiros. Queria registrar também a presença
do presidente do Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, Wagner José de Souza. Neste momento, eu concedo a palavra por 3 minutos à excelentíssima senhora deputada federal, Antônia Lúcia. Deputados federais, senadores e senadoras, os autores do digníssimo requerimento que propõe essa sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o Dia da Defensoria e do Defensor Público, a todos os defensores que fazem presente nesta casa e a todos aqueles que estão em suas residências assistindo esta sessão solene. E eu quero aqui cumprimentar a nossa presidente da associação, o presidente do DF, o nosso querido defensor, cumprimentar o digníssimo aqui que representa em exercício o defensor público geral da União, o ex-defensor público, doutor Gabriel Farias Oliveira, cumprimentar a muito digna defensora pública Simone do meu estado, defensora pública geral, defensor público Estélio, a doutora ex-presidente também, defensora geral, Roberta Caminha, hoje vice, doutor Celso, e falar da importância que são essas duas instituições para o nosso país. Quero aqui dizer a vocês que a nossa querida Defensoria Pública dos Estados, ela não está nos 5.570 municípios do nosso país. E isso, como representante do povo nesta casa, me causa um desconforto, porque eu sinto vergonha em não poder representar com toda a legitimidade os nossos irmãos do interior do nosso país, porque não existe na destinação do orçamento do governo federal, orçamento devido para que este fato ocorra. E eu gostaria de dizer também aqui para a nossa querida DPU, que é uma instituição de suma importância. Houve um defensor, amigo nosso no passado, que deu entrada a um grande projeto aqui nesta casa, o doutor Amant Tabosa, e que originou um fato incrível, um projeto que tem como número 7.836 de 2014, presidente, senador, que é o autor deste requerimento. Nós estamos lutando para que isso seja transformado, porque houve uma mudança, deputada Jaque. Houve um resumo, tirando essa legitimidade dos defensores públicos da União e dos estados, poderes sistêmicos do país. E hoje, no dia de hoje, eu protocolei nesta casa um novo projeto, uma nova oportunidade. Falei com o nosso ministro Haddad, que está hoje aqui na audiência pública, na sessão plenária de número 1, a respeito desse novo projeto, tendo como aproveitamento o projeto apresentado pelo nosso amigo defensor público Tabosa, à época, e que será aproveitado. Então, defensor público, meu colega de partido, nós, eu e Vossa Excelência, vamos estar juntos, de mãos dadas, para que essas duas instituições sejam devidamente amparadas e respeitadas por todas as autoridades desta nação. E quero dizer a vocês que foram autores deste requerimento, e logo mais o lançamento da nossa frente mista, e quero convidar Vossa Excelência, autor, para que seja o nosso representante com a Jaqueline aqui nesta casa, da nossa Defensoria Mista, da DPU e DPR. Muito obrigada.
Muito obrigado a todos. Queria mais uma vez pedir perdão pelo acionamento da campainha, porque isso foge e nós temos aí um prazo regimental, tem sessões que nós temos que participar, comissões, outros eventos. Eu quero agradecer a cada um e cada uma que aqui esteve e se manifestou, a representatividade de vocês para essa população que precisa tanto da Defensoria Pública. E, mais uma vez, aqui, reforçar o nosso mandato na defesa intransigente da Defensoria Pública, né? Quero colocar o nosso mandato à disposição. Eu não sou defensor público de direito, mas me considero um defensor público de fato. Nosso mandato é como se vocês tivessem um defensor público como senador da República. Me coloco sempre à disposição de vocês. Cumprida a finalidade dessa sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com suas presenças. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e todas.